Fala pessoal! Espero que vocês estejam bem, estejam curtindo aí essa série de produtividade e vamos então para o nosso quinto assunto sobre a produtividade. Vocês devem estar percebendo a construção para uma produtividade que realmente esteja alinhado com o seu propósito, com o seu desenvolvimento. Aqui não existe regra. O que existe são conceitos comprovados para que sejam aplicados em você, tá? Então é tudo muito particular. E aí hoje nós vamos estar falando sobre a rotina. Quero saber de vocês aí. Vocês acham que uma rotina, ela tem que ser rígida ou flexível? E aí comentem aqui, escrevam nos comentários se a sua rotina, ela é rígida ou flexível. Qual será que é a rotina ideal para uma pessoa produtiva? Só quero lembrar que produtividade não necessariamente é o número de atividades que você faz, e sim as atividades que estão relacionadas com o seu crescimento e desenvolvimento, tá bom? Não custa lembrar, mas se você quer lembrar e se aprofundar mais, é só você voltar aí nos vídeos anteriores e na descrição desse vídeo tem os links dos vídeos anteriores, tá bom? Então vamos falar sobre essa rotina. Uma rotina, ela tem que ser flexível, ela tem que ser planejada. Uma rotina onde você coloca todas as tarefas e você consegue organizar na tua agenda ou num caderno todas as atividades que você vai fazer naquele dia, qual é a hora, o tempo que você vai gastar para fazer aquela tarefa. Vocês concordam que fica muito mais produtivo? Eu mesma, eu coloco lá, e aí lá no na série de gestão de tempo, eu trago até exemplos e mostro para vocês que eu coloco até em cores as minhas atividades e eu coloco o tempo para aquelas atividades. E deixo até um espaço de uma atividade para outra. Vocês sabiam que quando eu comecei a fazer isso, eu não deixava espaço. Eu colocava, uma atividade já em seguida da outra. Só que eu entendi que num dia, mesmo ele todo planejado, com o tempo certo e o horário, nem sempre ele ia ser seguido à risco. Por quê? Nós temos imprevistos nos dias? Quem não tem imprevistos? Que venham atividades que não estavam na nossa programação, ou que o tempo para a execução daquela atividade foi a mais daquilo que você tinha colocado. Você programou que você ia gastar 2 horas para fazer aquilo, mas teve alguns problemas e você teve que gastar 4. Então é importante que você tenha no seu dia essa flexibilidade, esse tempinho a mais para fazer os ajustes. Lu, mas e se eu conseguir, concluir tudo e sobrar esse tempo? Quem não gosta de um tempo livre? Você merece, tá? Não tem problema nenhum. Então, executar e colocar aí, planejar as suas tarefas é importante, mas não necessariamente ela tem que ser exatamente aquilo. Se você se cobrar com essa rigidez e o seu dia não conseguir ter essa flexibilidade, você está indo para a toxicidade de planejamento. Lembrem que toxicidade não é bom por quê? Porque ela faz com que os seus neurônios envelheçam rapidamente e que eles morram. E aí a gente quer manter a funcionalidade desses neurônios, dessa sua atividade cortical cerebral, tá? Então, o que a gente precisa pensar é que o máximo de atividades possíveis, a gente não pode trazer essas substâncias tóxicas do nosso pensamento, do nosso raciocínio e das nossas atividades. Lembrando que
uma boa estudiosa aqui de neurociência, vai falar para vocês sobre essas conexões corticais, sobre neurotransmissores. E a gente sabe que essas atividades, pensamentos negativos, ranço, fazer as coisas com raiva, ficar bravo com algumas coisas, isso são toxicidades. É claro que a gente não tem como passar um dia não sentindo isso, mas saiba que o teu sistema nervoso, ele tem uma capacidade limitada para limpar essas toxicidades. Só que se você faz isso em excesso, seu sistema nervoso não vai conseguir fazer essa limpeza, tá? Então, isso não quer dizer que você vai ter um dia todo perfeito e viver como a alegria lá no Divertidamente. Não, você também vai ter os outros sintomas, só que eles não podem ser os sintomas e as sensações dominantes. Então, vamos pensar aqui sobre flexibilidade, e rigidez. Então, um dia produtivo, ele tem que ser flexível. Pode ser que você tenha determinado uma atividade, uma tarefa que você não vai conseguir concluir hoje. E aí você vai ter que colocar ela para amanhã ou para a semana que vem, ou até mesmo delegar essa tarefa. Então, o que a gente tem que lembrar é que essas tarefas você não pode deixar de fazer hoje, ou se essas tarefas realmente podem ser transferidas para amanhã. Então, quando a gente fala sobre flexibilidade, não é que você vai colocar tudo num combo e fazer e acelerar. Uma coisa que até hoje eu confesso para vocês que eu preciso fazer pensando, que não é automático, é realizar uma tarefa de cada vez. Porque quando eu vejo, eu acabo sobrecarregando aí, fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Sabe aquela coisa de, estou respondendo alguns e-mails, estou com o livro aberto, estou com a planilha. Calma, é uma aba de cada vez. E aí eu sempre, como meu pensamento é acelerado, e isso não é uma coisa boa, a gente vai trabalhando para que esses pensamentos sejam harmoniosos, para evitar essa toxicidade e esse envelhecimento precoce. Eu coloco um bloco de anotações e conforme vão vindo as minhas ideias, as atividades que eu preciso fazer, eu vou colocando nesse bloco. E quando eu termino aquela tarefa que eu determinei que eu precisava fazer, que é prioridade naquele dia, porque tem prazo, porque tem uma entrega, eu vou colocando ali e no final eu pego aquela lista de atividades e coloco: "Ah, isso vai ser importante eu fazer". Quando que eu tenho que fazer? Coloco antes ou eu coloco depois. E sabe o que é mais curioso? Às vezes dentro dessas tarefas, tem algumas atividades que eu falo: "Não sou eu que preciso fazer isso". E aí eu já resolvo, mando mensagem para alguém, já coloco em outro segmento e consigo até já eliminar aquela atividade. Então, o vídeo de hoje eu quero que vocês tragam essa reflexão. O meu dia produtivo é rígido ou flexível? E tragam essa flexibilidade para o seu dia a dia, tá bom? Curta aí esse vídeo e também compartilhe com aquela pessoa que você acha que vai aproveitar esse conteúdo. E espero vocês então para o próximo vídeo, tá? Comentem aqui como que está sendo aí o seu dia produtivo, rígido ou ele é flexível? Você já consegue fazer esses ajustes necessários? Tá? Lembrando, não é de um dia para o outro, mas se você fizer um pouquinho melhor do que ontem, com certeza você já está melhorando e evoluindo, tá bom? Então até o próximo vídeo. Obrigado pela atenção de vocês.